Sobre a tecnologia de lâmpadas Li-Fi. O que são? Pode ser um termo que para muitos seja uma novidade, mas ela não é tão nova assim. A grosso modo, o sistema Li-Fi é basicamente transmissão de dados utilizando a luz como fonte de propagação, similar ao que utilizamos atualmente com os cabos, fibras óticas e internet via radiofrequência, por exemplo. Li-Fi é um acrônimo que vem do inglês e significa Light Fidelity, e se utilizam de luzes de LED para transmitir comunicação de dados de alta velocidade, de forma similar ao que a gente já conhece no Wi-Fi tradicionalmente. Apesar do termo pouco conhecido, que não é tão recente assim como eu disse, o desenvolvimento mais profundo foi iniciado em 2011 e, portanto, já tem mais de 10 anos. Porém, suas aplicações elas são inúmeras e ainda podem crescer muito mais. Entre elas estão, por exemplo, estudos sérios feitos para utilizar a tecnologia na internet das coisas, onde os aparelhos como geladeiras, TVs, etc., cada vez mais evoluídos e conectados poderão se manter ativos e plugados à internet, tendo as próprias lâmpadas Li-Fi como ponto de acesso. Então, seu funcionamento, como eu disse, é basicamente o de uma lâmpada convencional. Quem nunca olhou, por exemplo, só como para exemplificar, por uma cidade de longe, de uma serra, por exemplo, e tem a nítida impressão de que as lâmpadas da cidade inteira ficam piscando ao mesmo tempo. Perdão. Na verdade, isso não é uma nítida impressão, isso realmente está ocorrendo. Elas estão piscando a mais ou menos 60 ciclos por segundo, ou 60 Hz, que fica mais perceptível quanto mais distante nós estamos. Entretanto, no caso das Li-Fi, o mesmo processo ocorre, elas ficam piscando, só que a velocidade com que elas piscam é muito maior. Fica imperceptível para a vista humana. A vista humana não consegue perceber essa diferenciação, tornando esse ligar e desligar imperceptível para nós, mas elas ficam piscando. E como sabemos, os computadores eles entendem a grosso modo basicamente zeros e uns, ou seja, ligado e desligado, que equivale aos estados acima. Os dados são desta forma enviados em bits, no caso da Li-Fi ocorrem muito rapidamente e de forma imperceptível. Para que os equipamentos computacionais entendam esse piscar e esse novo padrão de zeros e uns, precisamos de um conversor fotovoltaico, ou melhor dizendo, um fotocondutor que fará a tradução aos equipamentos dos zeros e uns que são emitidos pela lâmpada e transformando-os em dados, em informações. E essa tecnologia ela tem muitas vantagens, eu posso citar algumas, não todas porque vai ficar muito longo, mas vamos citar as mais importantes, por exemplo, a segurança. As ondas de rádio elas podem ser interceptadas com muito mais facilidade que as ondas de luz, até porque a tecnologia Li-Fi é mais limitada quanto à propagação do sinal. Paredes, por exemplo, são um grande limitador e bloqueador do sinal luminoso, fato que não ocorre com tanta proporção nas ondas de rádio, que também apresentam limitações, evidentemente, como, por exemplo, há espelhos, mas a grosso modo se propagam mais facilmente. A velocidade das ondas de luz ela é muito mais rápida e também consegue transmitir muito mais informações no mesmo intervalo de tempo. Incomparavelmente maior, você vai transmitir a quantidade de dados infinitamente maior. A eficiência energética desse tipo de tecnologia. A luz, principalmente a de LED, consome muito menos energia elétrica do que equipamentos elétricos e lâmpadas comuns, barateando os custos, inclusive da sua conta de energia elétrica ou da sua empresa. Tanto a natureza quanto seu bolso vão agradecer bastante. O custo de aplicação. Esse é incomensuravelmente mais baixo. Já que as lâmpadas estão em todas as partes do mundo, postes, etc., basta para isso trocar as lâmpadas comuns pelas lâmpadas Li-Fi, o que acaba se pagando a curtíssimo prazo, devido às vantagens que ela apresenta, e torna desnecessário grandes obras de infraestrutura para adequação, já que elas utilizam inclusive os mesmos bocais das lâmpadas atuais. Podem conectar vários equipamentos ao mesmo tempo, usando a mesma lâmpada como ponto de conexão. Assim como ocorre com os modems Wi-Fi atualmente, você pode, numa mesma lâmpada, conectar vários equipamentos. Evidentemente, ela tem algumas desvantagens ainda,
que nós podemos citar aqui. São poucas, mas nós podemos citar o alcance do sinal, por exemplo, que aí pode ser uma desvantagem, mas também uma vantagem. Depende do prisma e do ponto de vista que você vai abordar. Se por um lado o alcance é limitado e é um fator que aumenta a segurança da Li-Fi, por outro, ele é um limitador, tornando necessária a instalação de um pouco mais lâmpadas pelos demais cômodos de uma casa ou de uma empresa, por exemplo, para conseguir a mesma quantidade de conexão. Lembrando que as paredes são barreiras, porém a lâmpada ilumina com a mesma intensidade de uma lâmpada comum ou até mais, dependendo da que você escolher. Então essa é uma desvantagem sob um ponto de vista, mas que sob outro ponto de vista, sob outro prisma, pode ser uma vantagem. A outra desvantagem é a internet de baixas velocidades. Ela tem uma certa dificuldade em se comunicar. Por ser uma tecnologia muito nova, internets muito lentas acabam dificultando a conversação entre elas. E uma outra dificuldade são as compatibilidades dos equipamentos atuais, que não tinham sido previstos para fazer essa interpretação de sinais luminosos como dados. Mas as empresas já percebendo, assim como os carros elétricos são uma tecnologia que não voltam mais, isso já vingou e vai passar a ser o padrão, as empresas já perceberam as vantagens dessa tecnologia e já estão fazendo equipamentos que já conseguem fazer a conversão desses dados e já estão adaptados para as lâmpadas Li-Fi. Então eles conseguem entender esses sinais emitidos e transformá-los em dados, em informações muito úteis e necessárias. As próprias indústrias já perceberam isso e a economia que isso garante para elas e já estão utilizando equipamentos cada vez em maior frequência com lâmpadas Li-Fi e equipamentos que entendem essas lâmpadas Li-Fi. Por fim, para não me estender demais, e até como uma dica, não sei se algum arquiteto ou engenheiro vai ver isso, mas não precisa ser arquiteto ou engenheiro. Por exemplo, eu ou você, se um dia tivermos condições de criar uma casa, e se você, assim como eu, se preocupa com o futuro do planeta, nós podemos pensar num projeto de uma casa usando a dupla dinâmica imbatível, que é a energia solar juntamente com as lâmpadas Li-Fi. Ou seja, a energia que vem do sol vai alimentar a lâmpada e você vai gastar muito menos ainda do que já gastaria com as lâmpadas tradicionais e outros tipos de equipamento. Além de a sua casa ficar muito mais sustentável e futurista, o planeta e o seu próprio bolso vão agradecer por isso. Então, a dica de hoje era essa. Eu queria pedir para vocês aquela colaboração. Se vocês ainda não tiverem inscritos no canal, se inscrevam no canal. Quanto maior a quantidade de pessoas inscritas, mais a gente consegue atingir pessoas com dicas que para alguns podem ser interessantes, para outros nem tanto. Mas se você não tiver inscrito no canal, por favor, se inscreva, dá aquela curtida nesse vídeo e, sendo possível, se você quiser ajudar ainda um pouco mais, compartilhe com seus amigos essa dica que pode ser importante e vai colaborar com certeza para nós melhorarmos o planeta e deixarmos cada vez mais sustentável a nossa casa comum, ok? Mais uma vez, muito obrigado por terem assistido esse vídeo, um forte abraço e até a próxima dica.